Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta em leitura corporal, sou treinadora emocional. Gostaria aqui também de compartilhar que estou iniciando uma formação como terapeuta TRG, uma terapia aí breve que tem revolucionado a forma como as pessoas lidam e curam suas emoções. Então, em breve estarei aí atendendo também como terapeuta TRG, se você tiver interesse. Eu tenho informações aqui na descrição, certo? E hoje vamos falar sobre o último traço de caráter, o traço de caráter rígido. O traço de caráter dos lindos e das lindas. Esse é um traço de caráter onde a característica física se torna uma beleza, uma grande beleza, assim, a beleza dentro do padrão, né? Uma beleza muito harmônica. São rostos perfeitos, corpos torneados, musculosos. É um traço também que tem a característica de pessoas que têm um grande domínio do próprio corpo, né? Então, muitas vezes vai ser o traço do atleta, o traço do dançarino de axé. Aqui, sim, essa pessoa seria um dançarino de axé. O traço de caráter rígido tem uma característica de ser sedutor, de ser muito carismático. Tudo porque o grande objetivo do rígido é sempre estar conquistando. E eu já vou falar por que o rígido é assim, né? Mas o traço de caráter rígido tem essa característica da beleza, então muitas vezes a missão de vida do traço de caráter rígido é utilizar esses recursos. Então são pessoas, muitas vezes são atletas, são pessoas que vão utilizar o corpo, são pessoas que vão precisar do carisma, vão precisar da aparência, então são apresentadores, são modelos, pessoas que vão precisar de uma certa forma utilizar, até professores utilizam a sua aparência para conquistar, né? Para atingir. Então, a sua aparência, o seu domínio corporal para atingir as suas metas e objetivos profissionais, pessoais, certo? Quando é que o traço de caráter rígido se forma? Ele se forma mais ou menos 6, 7 anos, né, quando a mielinização da coluna está atingindo a região genital. Então, é a fase genital onde está sensibilizando a região genital e aqui começa o desenvolvimento da sexualidade. A criança começa a entender que existe esse tipo de sensibilidade da região sexual. O que acontece aqui? O drama do rígido, ele é um drama que eu mesma falo, gente, Deus errou aqui. Porque o que está acontecendo? A criança está o grande trauma, a grande dor do rígido está quando ela entende que o papai e a mamãe dela são um casal, né? Que eles se amam, que eles são uma dupla afetiva e que essa criança não faz parte desse tipo de relacionamento. Então, até então, veja bem, a criança não tem consciência disso. Ela acha que ela, o papai e a mamãe são um trio que tem o mesmo tipo de troca afetiva. Muitas vezes, o papai e a mamãe tratam a criança como o princesinho, a princesinha, o meu amor, né? E a criança entende que ela é a dupla da mamãe ou a dupla do papai. Nessa fase de desenvolvimento, a criança ela começa a ter consciência de que não, o casal a dupla afetiva é o casal e que ela não faz parte, né? E isso gera uma dor muito grande para a criança e ela conhece a dor da traição. Então, até então, ela estava entendendo que ela fazia parte daquele casal, que o amor era igual ali, e um dia ela entende que não, que ela não faz parte. Então ela se sente excluída, ela se sente traída. Uma das coisas aqui que eu tava falando, né? Eu acho que é um drama complexo esse, que Deus errou, porque não tem muito o que ser feito, né?
o que eu geralmente aconselho para os papais e para as mamães é que tomem muito cuidado na forma que desenvolvem a afetividade com os filhos. Então, quando você faz demais, sabe? A mamãe faz o filhinho, o grande princesinho dela, ou o papai faz a filhinha, a princesinha do papai, e estimula demais essa relação afetiva, o que é muito bonito, né? Mas é importante que o pai saiba direcionar, tendo consciência desse momento do desenvolvimento da criança, dessa traumatização, que o pai saiba direcionar e falar assim: querido filho, você é o amor do papai e da mamãe, sempre mostrando para a criança que existe já um papai e a mamãe em dupla e que ela está num outro lugar nessa relação. Né? Quanto mais os pais conseguem mais cedo ir colocando essa consciência na criança, menos isso se torna um susto. Né? Porque um dia o trauma do rígido é quando isso se torna um susto e ela fala, gente, ela confia nessa relação afetiva e um dia ela descobre que não é bem assim. Claro que nós estamos falando aqui de uma compreensão errônea da criança, como em todos os outros traços, tá? Então, o rígido, depois que ele passa por essa dor, ele desenvolve uma personalidade extremamente competitiva, né? Por não ter sido escolhido, por ter sido traído, ele desenvolve uma personalidade de querer provar para os pais de que ele é tão bom quanto a ponto de poder pertencer ou de poder ser o escolhido. Então, imagina só, gente, para a criança, o pai e a mãe são as grandes referências. Além de tudo, são a primeira relação afetiva. E aí ele sente essa dor. Não, eu não fui escolhido. Então, eu não sou tão bom assim. E aí a criança fala, eu vou tentar conquistar. Eu vou tentar provar que, na verdade, eu sou muito bom, sim. E que eu posso ser o escolhido, ou pelo papai ou mamãe, ou que eu posso fazer parte ali, dentro do mesmo tipo de afetividade que eles têm. Então, é claro que esse é um processo, gente, totalmente inconsciente, é instintivo. Por ser instintivo, isso molda a personalidade, isso molda as características desse corpo. Esse corpo se torna um corpo que adquire formas extremamente harmônicas. Ele se torna torneado, ele se torna bonito, esbelto. Então, o rígido, esse esforço instintivo o corpo faz para se tornar mais bonito, para ficar mais atrativo, para conquistar este lugar, né? Então, rígidos são pessoas sedutoras, pessoas que são conquistadoras, extremamente perfeccionistas, né? Então, como elas acharam que elas não eram boas o suficiente, elas se tornam extremamente perfeccionistas. São pessoas competitivas, pessoas que vão sempre estar tentando ganhar alguma coisa. E pessoas que têm muito domínio corporal. O traço de caráter rígido se forma quando a criança já tem um certo desenvolvimento da coordenação motora. Então, aqui, a criança adquire um domínio corporal. Certo? Qual é o grande problema que o rígido vai encontrar durante a vida inteira dele? E aqui eu falo para você que todos nós, né, que a gente se apaixona pelos lindos e os meninos pelas lindas, a gente acha, nossa, que moço lindo. E aí a gente acha que vai ter um bom relacionamento com o lindo. Mas as pessoas lindas, elas têm muitas dificuldades de relacionamento. Geralmente não são os melhores parceiros amorosos, pelo menos não antes de tratarem, né, essas questões. Porque o rígido, ele fica preso nessa triangulação da primeira infância. Então, ele fica preso num delírio infantil, né, de que ele precisa conquistar e fazer parte daquele casal. Ele tá sempre de forma neurótica, a neurose é uma repetição de uma dor. Então, de uma forma inconsciente, ele tá sempre tentando encontrar o papel dele naquele casal e ele fica preso ali, não conseguindo olhar para as pessoas do mundo como possíveis parceiros afetivos, como vínculos, não conseguem se vincular de uma forma mais profunda a um parceiro afetivo da vida real, que não seja aquela triangulação lá do papai e da mamãe que está dentro da imaginação daquela pessoa que tem o traço de caráter rígido.
Então, vão ser pessoas que vão ter uma tendência a se vincular em relacionamentos através da sexualidade. Elas vão sexualizar as relações e vão deixar a afetividade fora disso, né? Aqui a gente tem uma ligação que a gente pode fazer, porque como o rígido se forma quando ele está desenvolvendo a sexualidade, então ele rompe a afetividade da sexualidade. A afetividade ele deixa para os pais e a sexualidade é a forma como ele começa a entender como ele vai se relacionar. Então, o rígido tem essa tendência a sexualizar as relações sem ser capaz de formar vínculos afetivos, né? Além disso, como ele não consegue se comprometer, quando você namora um rígido, ele tá sempre lá, preso naquela dinâmica do papai e da mamãe, e ele não consegue de verdade se comprometer, estar inteiro numa relação, né? Utiliza a sexualidade de forma equivocada, muitas vezes vai abusar da sexualidade sem ser capaz de utilizar a sexualidade da forma certa, que é para seccionar. Sexualidade significa seccionar com papai e mamãe, cortar o vínculo dessa relação. O rígido tem muita dificuldade de cortar esse vínculo para então se vincular de uma forma mais profunda, afetiva com o seu parceiro afetivo, tá? Com o seu parceiro amoroso. Qual é a terapêutica para o traço de caráter rígido? Humildade. O rígido, ele precisa sair desse delírio infantil, né? E ele precisa entender, você não faz parte deste casal. O rígido, ele tem essa dor, a gente compreende a dor da criança, porque a criança, ela não foi capaz de entender o que estava acontecendo, né? Ela não entendia, então ela entra na dor. Mas o adulto, ele tem que ser capaz de entender que essa dor não faz sentido e não pode ser alimentada porque através da humildade, porque não, você não faz parte desse casal. Papai e mamãe são um casal e eles são maiores do que você. Você tem que ser, o rígido tem que ser capaz de voltar para o seu lugar de filho. Tem que ser capaz de ser pequeno, de ser menor, de aceitar que aquele tipo de relação de afetividade que ele tanto se frustrou não cabia a ele naquele momento. Ele tem que permitir que seus pais tenham a relação afetiva que eles tenham, que eles se amem, né? E que você não vai ter o mesmo tipo de amor. Então tem a ver com isso, tem a ver com ser capaz de entender que não, eu não faço parte, não é o meu lugar, eu fico aqui no meu lugar de filho, né? Eu permito que os meus pais sejam maiores, eu abro mão desse tipo de amor porque eu entendo que ele não é para mim. Isso tem muito a ver com uma capacidade de se humildecer, se é que existe esse termo, acho que existe. Quando o rígido consegue fazer esse movimento de humildade, né? Ele é capaz de seccionar com o papai e mamãe, ele sai dessa relação, ele libera essa relação. E ele começa a sair da triangulação, e quando ele sai da triangulação, ele é capaz de utilizar a sua própria afetividade e sexualidade para se vincular e se comprometer com um parceiro. Certo? Eu acho que isso resume bem o rígido. E é o que eu falei, né? Eu acho que o traço de caráter rígido é a coisa do Édipo, né? Ela traz várias questões simbólicas, filosóficas profundas aí para o drama humano, mas essa compreensão, essa consciência, né? Muito trazida aí pelas dinâmicas de constelação familiar, de que os pais estão num lugar hierarquicamente maior que o filho, e o filho tem que entender o seu lugar, entender o que lhe cabe e qual é o tipo de amor que lhe cabe, né? A maturidade, já que a criança não consegue ter isso na primeira infância, a maturidade vai trazer essa terapêutica pro rígido.
Certo, gente? Eu queria então só resumir aqui as dores de todos os traços que a gente falou aqui nesta série. E entender que, assim, todos os traços estão presos num delírio infantil, né? Lá na primeira infância, a criança passa por aquela dor e ela fica presa naquela dor e por neurose ela repete aquela dor a vida inteira. O objetivo da gente estudar traço de caráter é a gente despertar, falar, nossa, ter autoconhecimento, autocompreensão, falar assim, pô, eu tenho esse tipo de dinâmica que eu repito da minha infância e eu posso agora fazer diferente, eu posso me curar, sair, né? Eu posso sair disso porque eu estou agora acordado, estou lúcido, eu vou fazer outro tipo de processo. Então, o esquizoide que passa a vida inteira tentando se proteger, o oral passa a vida inteira pedindo colo, o masoquista passa a vida inteira tentando ter controle, o psico passa a vida inteira precisando ser esperto. E o rígido passa a vida inteira tentando conquistar, nesse looping inconsciente de uma ação que não é mais necessária. Então, quando a gente fica atento para o nosso traço e para esse nosso comportamento instintivo, a gente consegue atuar, né? Entender qual seria de forma terapêutica para a gente atuar no traço, para a gente começar a ter um tipo de atitude que esteja mais no nosso controle, o controle da nossa vontade, que vá beneficiar a nossa vida, né? Para que a gente atinja as coisas que a gente quer atingir e não fique repetindo dor sem saber por quê. Certo? Se você quiser fazer a sua leitura corporal, tenho informações aqui na descrição, a gente pode falar sobre isso, tem muito mais coisas que a gente pode entender sobre a terapêutica desses traços. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixa um gostei para mim e até o próximo vídeo.